Bom, gente, vamos dar início. Em suas 39 primeiras edições, nosso congresso foi presencial, com grande sucesso. Veio a pandemia. O desafio de realizá-lo à distância mostrou-se uma oportunidade. Aprendemos a tirar partido da internet e repetimos o sucesso. Agora, para nossa imensa alegria, o pior da pandemia parece ter passado. Assim, podemos voltar a nos encontrar. E vamos comemorar isso no maior centro de negócios da América Latina, na cidade de São Paulo. De dura poesia concreta e discreta beleza. Do ano que se comemora o centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. Frente a acontecimentos recentes no mundo das artes, como os NFTs, e frente à perspectiva de realidade virtual e a realidade aumentada virem a fundar uma nova internet, certamente teremos muito o que discutir. Como sempre, vamos tratar de todas as novidades no campo da propriedade industrial, pois sabemos que marcas, patentes e desenhos industriais ocupam um lugar de destaque no mundo em transformação. E vamos festejar a possibilidade de voltarmos a nos ver frente a frente. Depois da experiência remota bem-sucedida, quem, por qualquer motivo, não puder estar em São Paulo, não ficará excluído de nosso congresso e poderá interagir com os presentes. Todos poderão assistir a todas as sessões simultâneas no momento que convier, pois o Congresso Internacional da BPI de 2022 será híbrido, como os novos tempos estão a permitir. E todas as sessões ficarão disponíveis na internet como desejam os nossos associados. É um novo desafio, mas estamos confiantes no sucesso. Afinal, São Paulo sempre foi palco de imensos desafios, da expansão de nosso território à independência, do sucesso de nossa indústria à grande revolução verde que impulsiona o Brasil e da afirmação de nossa cultura e nossas artes. A fronteira agora é no universo virtual e no ambiente de negócios que nele se constrói, totalmente dependente da melhor regulação possível da propriedade intelectual. Se preparem para as discussões instigantes do Congresso Internacional da Propriedade Intelectual da BPI. Será uma grande confraternização. Não perca! Bom, acho que agora podemos começar. Boa tarde a todos. Estamos hoje dando início a um ciclo de webinars que o Centro de Solução de Disputas em Propriedade Intelectual está organizando para este ano. Nós vamos ter muito mais atividades do que nós tivemos no ano passado, sempre com o objetivo de divulgar os métodos de solução de conflitos nesta nossa área de propriedade intelectual e de tocar, de discutir assuntos específicos que são interessantes. As diversas câmaras vão realizar webinários, a Câmara de Mediação, a Câmara de Nomes de Domínio e nós, a Câmara de Arbitragem também. Nós temos 4 webinários organizados para este ano. Este é o primeiro, sobre arbitrabilidade de disputas envolvendo propriedade industrial. Depois nós realizaremos em junho um outro webinar sobre tutela de urgência em arbitragem. Aí, no segundo semestre, nós realizaremos o terceiro webinar sobre arbitrabilidade envolvendo direitos autorais. E o quarto e último webinar da nossa Câmara será sobre a intervenção de terceiros em arbitragem. Além dos webinários, nós estamos no centro organizando outras atividades, preparando vídeos e preparando outras formas de divulgação dos métodos de solução de conflitos que fazem objeto do nosso centro. Então, o nosso evento de hoje, nós organizamos da seguinte maneira. Em vez de fazer um evento com uma palestra de cada um, o que poderia até seria assim, repetitivo, né? Porque normalmente tem sido sempre assim, nós resolvemos fazer mais sobre a forma de um debate, sobre uma forma de discussão. Então, não teremos uma apresentação formal, com PowerPoint, né? A primeira parte do nosso evento de hoje vai ser uma breve apresentação, no máximo 10 minutos,
dos nossos 3 palestrantes de hoje sobre um tópico que a gente pré-selecionou. E aí depois ficaram livres as intervenções. Nós temos também algumas questões adicionais que nós vamos suscitar e aguardamos também a participação da audiência. Aguardamos que vocês intervenham, façam questionamentos, afinal, a ideia é fazer um debate. Então, isso aqui está livre para a intervenção de todos. A duração do nosso webinar começou às 17h30, vai até às 19 horas. Eventualmente, podemos estender um pouco mais e não haverá problema com isso. Mas vamos tentar manter o horário. O nosso tema hoje, então, como eu disse, é arbitrabilidade de disputas envolvendo direitos de propriedade industrial. A arbitrabilidade diz respeito à possibilidade de uma controvérsia ser sujeita à arbitragem. Trata-se de uma questão altamente relevante, que de nada adiantaria assinar uma convenção de arbitragem no âmbito de um negócio jurídico ou de uma disputa envolvendo, num caso concreto, direitos de propriedade industrial, se a questão sobre a qual as partes divergem não pudesse ser dirimida por meio de arbitragem. Portanto, é muito importante a gente discutir isso, o que pode ser objeto. Na verdade, a análise da arbitrabilidade se coloca em qualquer caso em que as partes se dispõem a assinar uma convenção de arbitragem. Quer dizer, não é um problema específico de propriedade intelectual, é um problema de todos os segmentos do direito. E, portanto, a questão que se suscita aqui, que nós vamos discutir, é o que há de especial na arbitragem envolvendo questões de propriedade industrial, que a distingue dos demais casos de arbitragem. Todos nós já sabemos que a base da arbitrabilidade é a capacidade das partes de contratar e de submeter à arbitragem disputas de direitos disponíveis. Bom, isso aí é a regra geral. Nós vamos hoje ver o que é que tem especial no âmbito da propriedade intelectual. E como já falei há pouco, né, quer dizer, esse tema, na verdade, se subdivide em dois subtemas, né, que a gente chama de arbitrabilidade subjetiva, né, capacidade da parte de contratar, capacidade da parte de submeter a questão à arbitragem, e arbitrabilidade objetiva relacionada com o tipo de controvérsia que vai ser objeto de arbitragem. É isso que nós vamos estar discutindo hoje. Para participar, então, dessa discussão, nós convidamos 3 debatedores. Primeiro, a doutora Natália Mazzonetto, que é graduada em Direito pela PUC de São Paulo, mestre e doutora em processo pela USP, com especialização em propriedade intelectual pelo FGV Direito São Paulo. É advogada, sócia de Miller Mazzonetto, atua como mediadora e árbitra, e também como advogada em processos arbitrais, né? Integra os quadros de diversos centros de resolução de disputa nessa qualidade, dentre os quais aqui as câmaras do CSD, a BPI. É autora de um livro básico, né? Referência no nosso tema, que é justamente esse que nós estamos... Opa, esse aqui ficou... O fundo falso aqui fica complicado, né? Que é a arbitragem e propriedade intelectual, publicado pela Saraiva, que é fruto de sua pesquisa de doutorado. Teremos também a doutora Karen Klemp Franco, árbitra, mediadora, especialista também para resolução de conflitos em nomes de domínio, portanto, participa das nossas câmaras aqui do centro, professora de graduação e pós-graduação da FACAMP, Faculdades Campinas, e outras instituições, sócia de Barcelos Tucunduva Advogado. É fellow em arbitragem comercial internacional pelo CIARB, Chartered Institute of Arbitrators de Londres, doutora em Direito Comercial pela USP e mestre em Direito Econômico Internacional pela Universidade de Colônia, na Alemanha. Por fim, Rafael Attab, que é graduado e mestre em Direito Internacional e da Integração pela Universidade do Estado do Rio, UERJ, é chair do Comitê Permanente de Soluções Alternativas de Controvérsia da AIPPI, Associação Internacional por la Proteção de la Propriété Intelectuelle, além de correlator e delegado do Grupo Brasileiro junto à IPPI. É ainda professor do curso de pós-graduação Lato Sensu em Direito da Propriedade Intelectual da PUC Rio. Advogado, agente de propriedade industrial, sócio
de Dani Massinici, advogados. Então, como eu já tinha indicado a vocês, vamos começar com essa primeira rodada de uma apresentação geral para esquentar o assunto, para a gente nos introduzirmos a todos nesse assunto. E para, então, essa primeira rodada, vamos começar com a Natália, que vai falar sobre noções gerais de arbitrabilidade em essas duas espécies, arbitrabilidade subjetiva e objetiva. Natália, com a palavra. Obrigada, Manuel. Obrigada, BPI, pelo convite. É um prazer estar aqui com dois grandes nomes da área, com quem eu discuto bastante das questões polêmicas e estratégicas, né? Então, agradeço. O que eu proponho aqui de início, antes de entrar propriamente no tema de arbitrabilidade, é só retomar algumas questões estratégicas da seleção da arbitragem para a solução de disputas de propriedade intelectual, porque eu acho que isso vai nortear também essa questão da arbitrabilidade como requisitos necessários a serem observados, mas também talvez ajudar a endereçar a questão contratual que depois a Karen vai encabeçar. Eu vejo que a gente tem que retomar aqui quais são os atrativos e não achar que a arbitragem é o único e melhor meio para tudo. Porque a depender da disputa e a depender do que se objetiva, e aqui falando também como advogada, a gente tem que entender se esse é o fórum, de fato, de conflito, porque às vezes o que eu objetivo com uma demanda não necessariamente é uma sentença, ou também tem que ter outros aspectos, como, por exemplo, criar cultura, né? Muito na nossa área, na propriedade intelectual, a gente usa a sentença até para criar um precedente que cria uma cultura. Então, eu gosto muito desse tema da eleição estratégica e de pensar que endereçar uma disputa para arbitragem, para o litígio ou mesmo para o consenso tem uma avaliação assim preciosa e muito pouco se escreve sobre isso no Brasil, fora há um artigo incrível do David Caron, que já falou sobre o tema, recomendo quem tiver interesse pesquisar, porque isso aborda muito, inclusive, para saber se depois a gente não vai enfrentar entraves na arbitrabilidade, né? Então, basicamente, o que leva a gente a considerar a arbitragem para a propriedade intelectual? Eu diria que de cara a confidencialidade é um ponto, e isso a gente pode levar em conta para disputas, por exemplo, envolvendo franquia, que são as disputas que hoje em dia têm mais recorrido à arbitragem pela questão contratual, né, preventiva até, porque às vezes eu não quero que outros franqueados saibam, ou isso tem impacto também com outras cadeias de contrato. Então, acho que isso é um aspecto, quem advoga, quem milita na área de propriedade intelectual e até em conflito, sabe qual que é o desafio, muitas vezes, de ter o segredo de justiça determinado. Às vezes você consegue no primeiro grau, às vezes no segundo grau cai. Então, acho que isso é um ponto muito importante. E isso também vai ter impacto na arbitrabilidade subjetiva que a gente vai tratar na sequência. A questão da celeridade, né, eu saber o risco de obsolência de bens imateriais e a definição até de como a gente vai processar essa disputa. Então, a flexibilidade, a adaptação de regras, se eu vou admitir todas as provas ou não, se eu vou limitar o espectro de produção de provas, mas se eu vou também fazer um calendário específico, se eu vou inverter a ordem, muito embora o nosso Código de Processo tenha dado maior flexibilidade a isso com a modificação de 2015, o fato é que a gente ainda vê muito seguir aquele by the book, e nesse ponto a arbitragem apresenta como uma grande vantagem para a adaptação do processo em matéria de provas, de tutela de urgência, que depois vai ser até objeto aqui de discussão na BPI. Enfim, então isso também seria um grande atrativo. A questão de as próprias partes elegerem o tribunal arbitral e então ter uma composição mista, isso é bom
e isso pode ter desafio, e aí o cuidado das partes bem selecionarem isso, porque isso também tem impacto direto na arbitrabilidade, na medida que se eu elejo um árbitro que desconhece direito local, que eventualmente não tenha formação jurídica, os participantes desse processo vão ter que estar muito atentos para não ter risco de depois ter um elefante branco na mão com uma sentença que não tem a possibilidade de cumprimento, porque também, de novo, eu tenho que estar atenta à arbitrabilidade objetiva. Poderia ou não, por exemplo, um árbitro enfrentar a questão da nulidade incidental de um direito de marca ou patente, né? Então, esse é um ponto que é muito caro da arbitragem. A gente pode fazer esses tribunais mistos, mas não necessariamente pode ter cuidados a serem atentados aí. Autonomia da vontade das partes, ou seja, elas têm ampla liberdade de decidir, seja nas regras aplicáveis, direito material, direito processual, mas aqui na matéria da propriedade industrial a gente entra de novo também na barreira da arbitrabilidade objetiva. Será que podemos tudo ou não? E aí a questão de interesse público que vira e mexe vem aqui a discussão na questão da nulidade de direitos. Por fim, custos melhor dimensionados. Às vezes a gente vai para um juízo e não antevê o que isso pode impactar aí nas relações em disputas, sobretudo que envolvem franquias, que aí tem um custo que realmente é de preocupação dos envolvidos. Eu acho que é algo a se pensar. A gente está muito acostumado a jogar no judiciário, mas recentemente a gente vê que até com a modificação, com a questão de recursos, isso ficou muito mais caro. Então, todo mundo falava que a arbitragem era algo caro, mas hoje eu questiono se de fato é caro, né? Pode ser caro ter todo esse processo recursal que na arbitragem a gente não tem. Não sei se a Karen quer complementar algo já. Fica à vontade. Não, na verdade, termina que aí eu entro, Natália, acho que é melhor, desculpa, eu só tava... Imagina. Uniformidade de tratamento, por outro ponto, porque o que a gente vê até, né? Em conflitos internacionais, seus resultados têm muito impacto para todas as jurisdições. Então, levar isso para o âmbito da arbitragem e pensar que um bem imaterial tem impacto geral, e aqui eu trago o caso que todo mundo conhece, o caso da marca iPhone, né? Que foi uma grande discussão, porque a gente sabe que isso tem impacto não só no Brasil, mas em outras jurisdições. Então, eu acho que tudo isso há de ser pensado quando a gente escolhe ir ou não para arbitragem. Aqui entrando na questão da arbitrabilidade propriamente. A gente tem duas vertentes da arbitrabilidade. Uma delas é a objetiva, que está prescrita no artigo 1º da Lei de Arbitragem, que fala que serão litígios que poderão ser submetidos à arbitragem aqueles que sejam relativos a direitos patrimoniais disponíveis, ou seja, muito diferente de outros mecanismos como a mediação, que admite amplamente a discussão. Aqui a gente tem que ter a possibilidade de transacionar. Onde isso impacta na nossa área? Primeiro, entrando um pouco direito de propriedade intelectual, direitos morais, né? A grande discussão se poderiam ou não ser submetidos à arbitragem. Já há casos, o primeiro caso acho que é um caso francês que envolve discussão de direitos editoriais. Quem tiver interesse, eu trato desse caso na obra que gentilmente o Manuel aí divulgou, então vale a pena conhecer. E isso aqui é uma discussão bastante pacífica, artigos sobre, mas eu lembro aqui as lições da Ada Pellegrini, que ela falava: pode ser que o direito em si não é transacionável, mas qualquer consequência disso que envolva patrimonialidade, como indenização, como acontece com o direito ambiental, é passível de arbitrar, né? Então, aí é um ponto. E, por outro lado, o que mais nos interessa aqui, que são as questões atinentes ao que alguns nomeiam de ordem pública, né? Que seria a constituição de direitos e a desconstituição de direitos. Então, poderia um tribunal arbitral se manifestar sobre a nulidade ou não de um direito? Eu tenho uma posição bastante arrojada nesse ponto e eu adoro discutir e ouvir
as opiniões sobre o assunto. Se a gente for pensar pela lei, como ela está posta, né, o artigo 56, parágrafo 1º, haveria toda a liberdade de um tribunal se pronunciar sobre nulidade. O ponto é que não dá para a gente avaliar a lei isoladamente, esse artigo, a gente tem que olhar como a jurisprudência tem aplicado isso, e a gente tem discussões aqui do STJ que complicam o meio de campo na própria discussão entre paralelismo entre estadual e federal, que vai vir e vai dar seus efeitos também para a arbitragem. Então, aí vale a pena depois ver o que o Rafael vai nos trazer de direito comparado, né? Como que o Brasil vai se posicionar a respeito disso, e o fato é que quando se questiona qualquer questão até contratual de patentes, sempre vem a discussão de nulidade. Eu posso falar com conhecimento de causa prático, né? Então, isso não tem como. E aí eu gosto de dar uma provocada no assunto, porque a gente também da área está muito acostumado a simplesmente invocar a intervenção do NPI, e a gente não fala sobre que natureza essa intervenção, né? A lei fala, o NPI intervirá, que título? Aí as pessoas invocam o artigo 109 da Constituição, falando, não, porque autora, ré, assistente ou oponente. Fato é que, assim, aqui é uma interpretação muito mais ampla do que se pode ou não, né? A gente tem elementos que levam a considerar que a gente poderia, sim, revisitar essa situação, né? Há artigos, inclusive na revista da BPI, que já falava dessa natureza diferenciada da intervenção do NPI. Com o novo CPC, isso ficou muito mais fácil de defender por causa da participação do amicus curiae expressamente regulada, né? E recentemente, não tão recente, a gente vê a jurisdição federal falando da participação do NPI como esse assistente especial e coloca ele a par de custas e tal. E eu falo, se o NPI vai simplesmente retomar os argumentos que ele trouxe no processo administrativo, por que não a gente, né, revisitar esse cenário? Agora, de novo, eu trago o tema para a gente discutir polêmicas e de legis referenda também. Porque para a gente pensar como advogado colocar essa discussão, se isso for para uma discussão judicial de nulidade, hoje a gente tem um cenário muito complexo para depois ver como o STJ vai decidir sobre isso. E para quem tiver interesse também, eu cito alguns precedentes que colocam essa questão muito delicadamente, inclusive da lavra da doutora Nancy Andrighi, porque limitaram ao papel da federal de decidir sobre constituição e desconstituição de direitos. Isso também a gente vai impactar depois na eficácia. Para a questão da arbitrabilidade subjetiva, e aí eu vou logo fechar para depois passar para a Karen e o Rafael provocarem, onde está o grande problema? Foi o meu objeto de pesquisa do mestrado, né? O quanto vai impactar na esfera de terceiros, porque quem pode ser sujeito da arbitragem, primeiro tem que ter capacidade de contratar, então a gente tem que sempre olhar como que é o direito aplicável para ver se a pessoa poderia estar ali em arbitragem, se não tem alguma discussão ali de vício da convenção arbitral nesse particular, mas também tem a questão de, às vezes, ter não só essa questão de signatário propriamente da cláusula, mas a discussão do que até a doutrina cunhou de extensão da cláusula compromissória, né? Se aplica ou não. Eu não gosto de falar extensão porque eu gosto de entender como adequada interpretação da cláusula. Não há extensão, a gente não submete quem não manifestou vontade de alguma forma. E aí é entender como se dá essa manifestação de vontade. E aí, na área de propriedade intelectual, isso é uma riqueza, porque a gente tem os sublicenciados que vão ser impactados direto. E aí, fechando aqui, eu só faço uma provocação, porque foi em 2017 que eu dei uma palestra sobre isso, e eu fui levantar junto às principais câmaras qual era, primeiro, o volume de arbitragens e quais são os temas mais comuns, né? Para vocês verem, os temas mais comuns são licença de uso de marca, software
e sublicenciamento de direitos. Vejam que, assim, se a gente não cuidar da redação contratual, a gente vai ter aí impactos direto nessa questão. Então, porque normalmente vai para essa frente. Eu acho que era isso que eu tinha para trazer nessa provocação, e aí eu devolvo a palavra para o nosso presidente de mesa. Obrigado, Natália. Você já deu uma excelente overview para a gente começar a discutir. E eu gostaria de logo passar a palavra para a Karen, que vai endereçar a questão dos tipos mais comuns de disputa que fazem recurso da arbitragem e eventuais restrições decorrentes da arbitrabilidade objetiva. Karen, com você agora. Obrigada, Manuel. Gostaria de agradecer, então, à BPI, ao Centro de Solução de Disputas da BPI, pelo convite. Faço na sua pessoa e agradeço também os meus colegas aqui de mesa, que é um prazer estar com vocês e debatendo esse tema que, enfim, afeta o nosso dia a dia, né, até o último fio de cabelo e é muito apaixonante. Eu estava, enfim, as provocações, né, que a Natália colocou na sua exposição, eu acho bastante desafiadoras e quando a gente pensa, né, em colocar ou não uma cláusula num contrato ou em uma disputa que se relacione com propriedade intelectual, a gente não deve nunca esquecer que a gente está afastando o judiciário, né? E às vezes pelo timing em que a gente escolhe, né? A gente tem a questão pela lei da convenção de arbitragem, a gente pode estar falando de uma cláusula compromissória que é inserta num contrato previamente à existência do conflito ou num compromisso arbitral que então as partes acordam depois da existência do conflito. Na maioria dos casos a gente vai ver acontecer, claro, aquilo que é convencionado previamente à existência do conflito, porque em geral quando o conflito se instaura, a gente não tem mais esse elemento de acordo entre as partes, né? de conseguirem chegar numa razoabilidade sobre algum ponto. Né? Talvez a gente entre aí já uma questão muito, muito litigiosa e adversarial, né? Que é o típico da arbitragem, né? A gente tem aí um sistema híbrido, né? Que é consensual até o tribunal arbitral estar constituído e depois disso vira adversarial, não obstante ser um ADR, um método adequado, alternativo de solução de disputas, mas essa questão da afastabilidade do judiciário, ela tem que ser muito pensada pelo advogado na hora da redação contratual, por exemplo, né? Quer dizer, será que há uma disputa adequada para esse contrato? Primeiro, qual câmara que eu vou escolher, né? Quanto custa? Quais tipos de disputa vão surgir desse contrato? Será que o custo-benefício está valendo a pena? Eu preciso dessa confidencialidade, desse expertise, dessa celeridade na resolução do conflito, e isso vai me trazer vantagens, sabendo que, então, contratando, né, essa forma privada de resolução de conflitos, vem com ônus e com bônus, como a Natália trouxe, quer dizer, quem vão ser os árbitros que as partes vão escolher, né? Eu vou ter um árbitro único? Ou será que a gente vai ter um tribunal composto por 3? Ah, ok, eu vou ter controle sobre a expertise de um dos árbitros, o outro, a outra parte vai escolher. Geralmente os regulamentos são assim e da nossa Câmara, a BPI é assim. E aí os dois árbitros vão escolher o presidente. Então, as coisas começam, apesar de ter uma natureza contratual intrínseca, nem tudo as partes vão ter o controle. Claro que no judiciário a gente tem muito menos controle da situação, né? A gente consegue ter um certo controle na arbitragem, mas então saber, né? Afastou o judiciário, né? E é um caminho sem volta, a menos que as duas partes acordem, você consiga enveredar aí por uma questão de anular aquela convenção de arbitragem, e a gente vai entrar nisso daqui a pouco, um pouco mais nessa discussão. Mas então, já falando sobre os tipos mais comuns, se a gente vê na própria lei de arbitragem, estão sujeitos a arbitragem, direitos patrimoniais disponíveis dentro do universo de PI, a gente pensa nos contratos. Eu me lembro de um congresso na BPI que tinha um diretor de PI da Canon falando sobre os litígios e que a maioria dos litígios era resolvido no judiciário, e eu perguntei, mas por que isso? Né? Estava muito intrigada. Eu disse, bom, porque a maioria dos litígios de PI que a Canon sofre são referentes a contrafações. Né? Como é que eu vou entrar em um acordo com um contrafator? Né? E, então, a gente vê aí já
um limitante, né, da arbitragem. Ela tem essa natureza contratual, ela tem essa parte que é realmente de acordo, né, dentro desse método híbrido. Não obstante o fato da gente ter, na maioria dos casos, né, muitos contratos e um vasto universo aí para a gente trabalhar a arbitragem, com todas essas vantagens que o Manuel trouxe, que a Natália trouxe, a gente tem que pensar que às vezes os contratos eles fazem parte de algumas cadeias, né, ou, licença, sublicença, licença cruzada, ou às vezes a gente tem contratos de fusões e aquisições, de M&A, que dentro tem direitos importantíssimos de software envolvidos. Então, o que acontece se eu não penso nas transações como um todo, nas cadeias como um todo, na hora de escolher a cláusula, né, compromissória que vai colocar ali uma arbitragem ou uma outra forma de resolução de conflito, né? Tradicionalmente, a gente vê aí um clichê dizendo que a cláusula de solução de disputas é realmente uma midnight clause, né? Aquela cláusula que você negocia meia-noite, já está todo mundo exausto, final do contrato, vamos colocar a cláusula arbitragem. Que ótimo, eu coloquei no contrato de compra e venda da empresa e não coloquei na licença de software. Né? E de repente é o ativo mais importante, aquela licença, aquele direito de uso, por isso que eu estou comprando, e como é que fica, né? Então, muito cuidado, eu acho que é preciso analisar como um todo, né? Onde que as implicações estão na hora de você escolher essa afastabilidade do judiciário, porque aí você fica de mãos amarradas, né? Ao mesmo tempo que você tem toda essa flexibilidade que a lei de arbitragem e o reconhecimento da sua constitucionalidade trouxe, você fica de mãos amarradas justamente por ter exercido essa autonomia da vontade e depois não poder recorrer ao judiciário se a outra parte não concordar. Né? Então, muito cuidado, pense na cadeia como um todo, coloque a mesma cláusula, né, ou a mesma forma de resolução de disputas para tudo, para que você consiga submeter à arbitragem o conflito integral, porque uma parte do conflito só indo para a arbitragem, às vezes não soluciona o seu problema, e aí você tem toda a questão do tempo, do custo e uma sentença na sua mão que talvez não te sirva integralmente para aquilo que você precisa. Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Esse fato da arbitragem ser contratual é uma responsabilidade muito grande para o advogado que está ali orientando a parte e pensando no ADR para aquele contrato. Né? Então, exerçam isso de uma forma muito responsável e acaba se tornando uma responsabilidade enorme para os árbitros também, né? De ter ali a responsabilidade de uma disputa, muitas vezes com valores altíssimos, e tentando chegar a uma sentença arbitral que seja útil, né? E que resolva aquilo de uma forma definitiva entre as partes. Talvez eu acho que eu vou passar a palavra para o Manuel de novo, que o papo está só começando. Vamos lá. Exatamente. Nós vamos ainda retomar vários desses pontos que estão sendo colocados, e, na verdade, a intervenção do Rafael agora vai, de certa maneira, complementar o que a Natália vinha dizendo, porque ela estava colocando a questão da arbitrabilidade muito em função, obviamente, da nossa lei, e o Rafael vai nos trazer uma análise, uma visão mais de direito comparado. A gente sabe que há países que adotam posições mais flexíveis, outros países que adotam posições mais rígidas com relação a esse tema, e gostaria que o Rafael falasse sobre isso, né? A análise da arbitrabilidade sob o ângulo do direito comparado. Boa noite a todos, boa noite, Manuel. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, principalmente pelas minhas copalestrantes aqui, que são pessoas brilhantes e que praticamente esgotam qualquer matéria. Eu fico até feliz que eu posso falar um pouco de direito comparado, porque se eu fosse falar da matéria em si, já estaria quase tudo esgotado aqui. Mas, acho que é um pouco disso, o meu papel aqui não sei se é facilitar ou complicar um pouco, porque além de todos esses pontos que a Natália e a Karen colocaram, quando a gente pensa numa disputa transnacional, uma disputa com elementos de conexão com outro ordenamento jurídico, a dúvida sobre escolher ou não pode ser até um pouco mais difícil, porque além de escolher o método e sim, adotar ou não um método alternativo, a gente passa a ter que escolher, por exemplo, qual vai ser a sede
daquela minha arbitragem e as consequências disso, qual vai ser a lei aplicável e, eventualmente, a lei aplicável para cada uma das questões que estão sendo decididas. De repente, tem a questão societária, a questão da licença, tudo isso complica um pouco. E, na realidade, você acaba tendo que entender um pouco mais de como cada um desses ordenamentos e cada uma dessas jurisdições tratam a matéria, para a gente até poder escolher o que vai querer e como vai querer. E é interessante, há pouco tempo atrás, em que se discutia, dentro da Conferência de Haia, aquela convenção específica sobre sentenças judiciais estrangeiras e o reconhecimento e execução dessas sentenças, que foi até objeto de estudo pela BPI, e também foi pela IPPI, e que é a IPPI dentro dessa seara mais internacional. E eu achei tudo muito curioso, como havia uma resistência em querer que a sua disputa fosse decidida, eventualmente, por um juiz estrangeiro. E como que, por outro lado, talvez as pessoas ficassem mais confortáveis que disputas multijurisdicionais fossem decididas dentro de um método alternativo, né? Fiquei até feliz, na verdade. Tanto que, de todas as discussões que houve, acabou que propriedade intelectual ficou excluída dessa convenção, que era tida como equivalente à nossa Convenção de Nova York, que permite que a sentença arbitral tenha esse fluxo internacional e circule muito bem. Nós, aqui no Brasil, às vezes estamos acostumados com esse mecanismo, hoje, do STJ, de homologação de sentença estrangeira, e parece que tudo é muito fácil. Lá fora, não. Lá fora, às vezes, você tem que relitigar o caso quando você vai executar uma sentença judicial. Mas um outro ponto que isso me trouxe interessante foi, e aí voltando aqui para a arbitrariedade, quando a gente discutia ali no âmbito da Convenção de Haia essa questão da propriedade intelectual, era que propriedade intelectual a gente está falando. E a gente tem que pensar nisso quando está falando também de arbitrabilidade subjetiva. Que propriedade intelectual? A gente está falando de questões contratuais, como foram trazidas, que tratam também da propriedade intelectual. Vai ser uma análise diferente quando a gente está falando de arbitrabilidade. A gente está falando de uma questão de infração, como a Karen colocou. Bom, infração já é bem mais potencialmente limitada dentro do âmbito da arbitragem, porque teria que se chegar até a um consenso sobre aceitar ou não a arbitragem, mas pode acontecer. E aí vem as outras duas questões que são mais relacionadas à questão da validade. Estou falando de um direito sujeito a registro, como as marcas e as patentes, ou seja, de uma outorga estatal, ou eu estou falando de um direito que não exige registro, como a questão do direito autoral que a Natália trouxe, ainda que no direito autoral nós tenhamos a questão patrimonial e a questão moral. E aí, para você pensar em arbitrabilidade do ponto de vista comparado, às vezes você tem que analisar os 4 aspectos, né? O que torna ainda mais complicado. Mas acaba que, em muitas vezes, quando a gente fala nessa comparação de ângulos de análise de arbitrabilidade, foca-se muito até na questão da validade. E aí que vem essas esferas de comparação. E, normalmente, há 4 conjuntos de países, né, que os estudos que colocam para fins de comparação. O direito comparado não é matemática. A gente compara sempre aspectos. Mas, se a gente colocar um pouco essa comparação do ponto de vista de PI, às vezes como um todo, mas também a arbitrabilidade objetiva dentro da comparação da questão da validade dos direitos, é interessante a gente poder tentar um pouco sistematizar com esses 3 ângulos, né, de endereçamento da matéria. Primeiro, naqueles países que realmente negam completamente a possibilidade de arbitrar questões relacionadas à propriedade intelectual e, particularmente, direitos em que há uma outorga estatal, e às vezes até mais ligado à patente, como é o caso da África do Sul, ou, eventualmente, até em casos em que a disputa pode tocar questões relacionadas a direito concorrencial.
e aí isso surgiu muito num trabalho que a IPPI fez especificamente sobre patentes essenciais, o uso de medidas alternativas e de soluções alternativas de controvérsia, em que alguns países, até a resposta dos ucranianos, citando a Ucrânia agora, ou mesmo dos paraguaios, que trazia que se a questão fosse caminhar para uma questão concorrencial, aquilo poderia, de alguma forma, não ser arbitrável. Mas há também aqueles países que são totalmente abertos, que mesmo a questão da validade é considerada plenamente arbitrável. E aí nós temos, por exemplo, Estados Unidos, Bélgica, Suíça. Acho até que temos aqui um suíço nos vendo. Aliás, a nossa audiência está incrível. Já vi aqui a lista, agradeço a todos. Estamos aqui só com altíssimo nível de participantes. E o que acontece? Você, às vezes, pode até quase que averbar aquela decisão sobre, eventualmente, a não validade, né, de um direito junto ao INPI daquele país, nessas jurisdições que são mais abertas. Então, você consegue, dentro dessa disputa que, em tese, é privada, né, filha da autonomia da vontade, exportar, entre aspas, aquilo a um órgão governamental. E aí você vê como mais uma questão a ser pensada, o risco que você tem naquela disputa, uma disputa da qual não cabe recurso, né? Foi um dos pontos que foi colocado aqui. Tem efeito no custo, mas tem aquele efeito de colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Isso também é sempre muito falado em quem analisa esse tipo de usar ou não a arbitragem. E tem também aqueles países que têm algumas reservas, que aceitam a arbitrabilidade, mesmo de validade de direitos, mas que, de algum modo, limitam os efeitos, limitam a esfera da eficácia daquela decisão entre as partes, né? Muitos países europeus acabam caminhando para esse lado, em que se permite que se decida, de alguma forma, ainda que incidente, naquela disputa mais ampla, mas os efeitos daquele reconhecimento ou não da validade fica limitado às partes. Então, você tem, e claro, aqueles países em que há uma grande incerteza, né? No Brasil, eu não sei ainda muito bem onde nós podemos colocar, talvez isso vá ser discutido aqui mais à frente, talvez cheguemos a uma conclusão, não sei. Mas eu acho importante a gente, de alguma forma, pensar nisso e também olhar um pouco para fora. Há muitos exemplos, até interessantes, quando a gente fala de arbitragem no campo da propriedade intelectual. Houve, durante um período em Portugal, por exemplo, a Natália até trata disso também na excelente obra que ela colocou, e isso também tem alguns artigos lá na IPPI que recontam essa questão. Foi a arbitragem obrigatória em Portugal em questões relacionadas a registros de medicamento, autorização de uso de medicamentos genéricos. E olha que coisa, né? Você pensar em uma arbitragem obrigatória, né? É quase um contrassenso, né? Um fruto da autonomia da vontade, mas obrigatório. E funcionou por alguns anos, foi uma quase que veio de uma obrigação de Portugal com o FMI, naquela época toda da crise portuguesa, de facilitar a entrada dos medicamentos genéricos, porque naquela altura, quando se ingressava com uma ação, poderia se suspender o registro sanitário do genérico enquanto se discutia a questão patentária. E aí, com a arbitragem, isso foi mitigado, mas, enfim, acabaram se suspendendo. Houve uma série de discussões até sobre constitucionalidade, né? Acho até interessante a gente trazer isso eventualmente para a nossa realidade, em que houve uma decisão da nossa Corte Suprema sobre a constitucionalidade da lei de arbitragem, tendo como premissa que o judiciário não era de fato afastado, né? Se poderia, ao final, buscar em determinadas situações. Mas você vê que, na realidade, não é também algo único de Portugal. Você vê mais recentemente, por exemplo, na Austrália,
quando se discutia aquela questão da remuneração pelas plataformas como Facebook, Google, das notícias que eram utilizadas, dos veículos de notícias da mídia australiana, e como aquelas plataformas utilizavam aquele material protegido por direito, por direito intelectual, por propriedade intelectual, e a Austrália coloca quase que, eu brinco, uma cláusula media-arbi, porque ela obriga uma mediação inicial, e se não se chega a um valor de remuneração justa em que as partes acordem, ela obriga que seja decidido aquilo por uma arbitragem um pouco mais simples e mais rápida, mas mesmo assim uma arbitragem, ou seja, fora do judiciário. Então você vê que, de certa forma, no âmbito do direito comparado, a arbitragem sai apenas daquela discussão do contrato, do dia a dia, vai entrando no que alguns autores vêm chamando do mainstream, né? Tem um autor que coloca isso, um professor da Universidade de Genebra, tem uns artigos bem interessantes, Jacques Devers, que também é membro lá do nosso comitê na IPPI, e coloca que, hoje em dia, o uso da arbitragem em uma seara internacional vem aumentando, vem entrando não só como algo meramente alternativo, mas, quem sabe, a letra A do ADR já virou attractive, né? Já virou atrativo, por conta de todas essas questões que vêm sendo colocadas num verdadeiro incentivo ao uso das soluções alternativas de controvérsia para esse tema, que é um tema muito específico, que foge do dia a dia. Quem está no dia a dia no judiciário sabe que aquilo foge do dia a dia do juiz. Às vezes o juiz precisa de mais tempo, tirando, claro, as varas especializadas, mas, enfim. Então, acho que e aí, concluindo um pouco essa fala inicial, acho que quando nós olhamos para fora, nós conseguimos perceber uma série de experiências interessantes, e até aquelas que não deram certo, para ver o que serve para a gente, o que não serve para a gente, e o que vale interpretar aqui, porque foi o que a Natália e a Karen falaram, do ponto de vista de, no final, o próprio árbitro ele tem que, de alguma forma, zelar, né, pela rigidez, validade e eficácia daquela sentença arbitral. Então, como é que eu vou juntar todos esses caquinhos aqui do que a gente está conversando e ter algo que seja sólido e que possa circular internacionalmente, que é a vocação das sentenças arbitrais, muito mais do que as sentenças judiciais estrangeiras. Acho que, dito isso, acho que nós três colocamos muitas provocações no ar, né? Sem dúvida nenhuma. Acho que essa introdução que a gente tinha combinado fazer já foi suficiente para colocar várias questões no ar. Mas eu tenho duas colocações aqui bem específicas, justamente do nosso tema de hoje, que é propriedade industrial, né? Arbitrabilidade em propriedade industrial. Mas eu vi que a Natália pediu a palavra, então, por favor, antes de eu fazer as colocações, eu gostaria de passar. Manuel, eu queria simplesmente complementar algo que o Rafael trouxe muito bem. A gente tem que estar muito sintonizado com esse tema, porque ele muda muito rápido. E, assim, cada vez que eu dou palestra, eu falo sobre o tema, você vê que é o que o Rafael aqui já falou. Eu tenho acompanhado, representando até a INTA, as discussões de novo, colocação de câmaras de arbitragem e mediação dentro de PTOs, né? E a grande discussão que no Brasil a gente enfrentou também, depois quem tiver interesse de aprofundar isso, tem material. Eu e a Karen, a gente fez um trabalho pesadíssimo numa revista do Comitê Brasileiro de Arbitragem, que contou com grandes nomes aqui da área. Convido todos a acessarem, está disponível. E a gente tem até o pessoal do NPI comentando sobre essa iniciativa. E o que o Rafael traz é muito rico, porque esse tema ele é um tema que ele tem um impacto político, né? A questão de Portugal que você trouxe, países que admitem ou não
a questão da nulidade de direitos tem a ver, se a gente olhar numa visão macro, quais são os países que têm tribunal administrativo com reserva de jurisdição para decidir ou não sobre nulidade, né? França tem o seu impacto, também pela ICC está lá, enfim. E quando a gente pega os países que podem, a Itália, por exemplo, que eu estudei muito essa jurisdição, até lá mesmo, né? Eles têm uma lógica de arbitragem que é quase estatal, né? A arbitragem está no CPC deles. Então, a gente tem que ler isso até para decidir que rumo que o Brasil vai tomar, e por isso o cuidado de redação de cláusulas muito bem feitas, de termo de arbitragem, e, né, junto com os árbitros, porque com isso a gente mitiga intervenções. E eu gostaria só nesse ponto de chamar a atenção para uma decisão que quem quiser tem nos compêndios da ICC, que é uma decisão antiga de 91, 5480, e depois tiveram outras que um dos árbitros, ele falou, vou suspender o procedimento arbitral porque aqui veio essa discussão de validade. Para vocês verem como o tema é atual, a nossa lei de arbitragem antigamente prescrevia no artigo 25 que, havendo matéria que tivesse que ser referendada ao judiciário, deveria haver a suspensão. Hoje, a lei já teve esse artigo revogado, e a doutrina que fala sobre possibilidade ou não no Brasil traz isso. Então, para a gente ver como a gente vai ter que construir, eu fico super feliz com o público que está aqui, e eu gostaria que a gente expandisse isso para todo mundo da arbitragem também, porque a gente vê que o pessoal da área de PI está se informando sobre isso, mas a gente vê muito pouca gente interagindo nos dois meios. Então, só esse o ponto que eu queria trazer. Não, muito, muito interessante o teu ponto, Natália, que complementa muito bem essa visão comparativa que o Rafael deu. Mas agora eu gostaria de entrar realmente nos pontos nevrálgicos, né? Falando de, como eu disse há pouco, nosso tema é arbitrabilidade em propriedade industrial, e tem duas questões que são nevrálgicas aqui, já foram mencionadas, né? Uma é justamente a intervenção do INPI. A outra é a questão da nulidade, que já foi mencionada. Então, vamos começar com essa questão do INPI. Como cuidar desse assunto, arbitrabilidade subjetiva e INPI como parte do procedimento arbitral? Como tratar dessa questão da arbitrabilidade subjetiva no âmbito da PI? É uma questão que eu coloco para Natália tratar inicialmente, só lembrando, gente, que como nós tínhamos combinado, né, agora nós entramos no bate-bola, né? Quer dizer, então, é uma questão que a Natália vai endereçar inicialmente, mas peço que depois comentem em cima disso. Natália, com você. O que eu vejo, né? Essa questão da arbitrabilidade subjetiva, a gente tem que pensar sobre duas frentes. Como o INPI vai ser chamado, e se a gente tem um cenário aí de litisconsórcio necessário, sob pena de ineficácia da decisão, que eu entendo que não, pessoalmente, tá? Isso, de novo, é polêmico, nenhuma resposta tem certo ou errado, e é sempre uma construção. Eu entendo que o NPI, né, pode estar na arbitragem, e a que título a gente tem que pensar essa participação, porque, de fato, hoje o que a gente tem indo para a arbitragem é muito discussão contratual. E aí, o que eu vejo na questão de nulidade de direitos, a gente vai desafiar ainda muito, muito contexto específico, porque pode ser que as partes até elejam a questão de outra lei aplicável para evitar ficar nesse bate-bola. E aí, o que a Karen adiantou de contrato e o Rafael também trouxe, da sede, da lei aplicável, porque isso tem impacto direto na arbitrabilidade subjetiva, a gente entender mercado, e nós da área de PI já estamos acostumados com isso, né? Então, onde que eu vou proteger determinada marca? A gente tem que ficar explicando para o cliente, olha, vai estender para esse lugar? Não vai. É a mesma lógica. Para conflitos, inclusive para eu deduzir pedido de tutela de urgência, será que a minha cláusula vai ter que ser customizada? Um dos grandes monstros da arbitragem, que eu gosto de chamar a atenção, que é o Marcelo Ferro, ele fala isso. Cláusulas de IPI são altamente customizadas. Você tem que pensar onde
você vai pedir tutela de urgência, isso, aquilo. Então, o que eu vejo? A resposta, ela não vejo problema. Agora, a gente vai ter que ver muito como que... Porque os árbitros tendem a blindar muito essa questão de manter o negócio entre as partes. É um mecanismo híbrido que, de fato, resulta de uma convenção, mas é jurisdição, no final das contas, né? Mas ele fica nisso. E aí podemos beber da fonte da arbitragem societária, em que você tem regras, por exemplo, da Bovespa, que regula, nem mais Bovespa, na Câmara do Mercado, que você regula essa questão de terceiros, você regula essa questão de comunicação. E aí, Manuel, o seu ponto também, ele conversa diretamente com a arbitrabilidade objetiva, a NPI. Por quê? Porque esses países que o Rafael colocou como admitindo, eles exigem que se leve a registro a sentença no escritório de marcas e patentes. Ou seja, vejam como a questão é complicada. Tudo que eu tinha de confidencialidade eu levo para registrar. Por quê? Porque justamente se eu estou desconstituindo um título e eu admito que isso vai ser desconstituído num juízo privado, esse título não existe para ninguém. Que no Brasil, até pela nossa lógica do paralelismo, muitos tendem a entender que é eficácia inter partes. Enfim, eu trago aqui de novo, abro o leque e eu queria jogar para a conversa para a gente fazer debate. Quem gostaria de falar? Rafael, vi que abriu o microfone, então já é contigo. Não, acho que essa questão é interessantíssima e tem repercussões práticas também, né? Como seria até o modo de agir do NPI se chamado a comparecer numa arbitragem? Quem já fez mediação em que o NPI estava presente no judiciário, por exemplo, às vezes, eventualmente já, você vê que é sempre algo muito reativo e até porque eles têm algumas amarras específicas, então, se ele for só ali contestar toda aquela situação, acaba que não exerce a função que deveria exercer naquele momento. Então, de fato, você tem repercussões práticas muito significativas. Essa questão que a Natália colocou, nesses países em que, de fato, você precisa levar a registro, né, porque aquilo tem, inclusive, uma repercussão no sistema de proteção, porque aquela proteção cai, né, então cai para todos, e aí isso casa com aquele ponto inicial que a Natália também colocou, quando você vai escolher a arbitragem, você não pode esquecer que, pela confidencialidade, talvez você não faça um precedente, né, que nesse caso aqui até sai um pouco disso. E, às vezes, é uma política de escolher para que caso eu quero por conta disso, né? Isso em PI, às vezes, é importante. É uma questão muito colocada no âmbito, por exemplo, das patentes essenciais. Se eu quero um precedente, eu não quero a arbitragem. Se eu não, por outro lado, se eu não quero, de repente, a arbitragem é uma boa solução. Enfim, mas, de fato, é um ponto muito sensível e que não sei o que a Karen acha, mas acho que não tem muita solução, não tem muita regra. Uma questão que eu traria assim, para a gente pensar um pouco, né, é que quando a gente fala da intervenção do INPI, a intervenção dele pode se dar em diversas modalidades de situação, mas imagina que a ação, por exemplo, envolva uma nulidade de patente, por exemplo, e a lei diz que isso aí teria que estar na Justiça Federal. Como é que o INPI teria essa capacidade de abrir mão dessa jurisdição da Justiça Federal e participar de um procedimento arbitral? Bom, eu fui aqui e não falei ainda, acho que pergunta espinhosa. Olha, eu sou um pouco conservadora nesse sentido, né? Eu entendo sempre que a arbitragem é contratual, a gente tem que ver a extensão da cláusula compromissória e a gente não pode nunca afastar uma validade do efeito interpartes e as vantagens que isso traz, né? Eu me lembro que eu estava assistindo um seminário internacional também da Universidade de Genebra com o Jacques Deverrat e estava o Trevor Cook, né? Que é um super
monstro da área, e lá vim eu, né, com essa pergunta clássica. Ele falou assim: olha, Karen, eu acho fantástico o efeito ser interpartes, já é um avanço gigantesco e tá ótimo. Eu não me importo de gastar não sei quantos $1000 se eu vou ter uma sentença arbitral que vai me fazer com que ela seja enforceable contra a outra parte. Para mim tá ótimo, já resolveu o meu problema, né? E eu acho que a gente tem que ser muito prático, né? O que eu sugeriria é, vamos colocar cláusula compromissória no contrato e vamos ver, como trouxe também a Natália, vamos ver no surgimento da controvérsia o termo de arbitragem possível que a gente vai redigir, né? O que a gente vai colocar ali como objeto daquela arbitragem? O termo de arbitragem é um instrumento essencial, né? É ele que vai definir ali o escopo de atuação dos árbitros e a oportunidade aí dentro do sistema híbrido, né, de ter um mínimo de acordo para seguir em frente. E é ele que vai ser muito analisado também na hora de uma análise de nulidade ou não nulidade da sentença arbitral. Então, eu acho que vamos, né, pega a bola no peito, bate, chuta no gol, põe no termo de arbitragem e vamos ver caso a caso, porque são disputas muito, muito específicas, muito sui generis e varia muito de um caso para outro. Acho que é Acho essa. que Eu acho que, todos nós... Manuel, se você me permitir só falar isso, que um segundo dessa questão que a Karen trouxe. Pode falar tranquilo, mas eu queria trazer um ponto disso. Não, só ia dizer que, de fato, o tema de NPI é muito espinhoso. E de fato, a Karen trouxe uma questão muito interessante que eu queria colocar em seguida, mas aí eu vou cortar a observação que você quer fazer. Então, é melhor você falar primeiro, Natália, depois eu vou pegar o permitir gancho. só para a gente fazer o seguinte, porque eu acho que a Karen trouxe essa questão do Trevor Cook, que eu também participei de um evento recentemente que o Trevor estava falando que o mediador podia ser árbitro e vice-versa, o que era, né? Você estava nesse evento também, né, Karen? E eu falei, meu Deus, está caindo o mundo. Como quem exerce a função de mediador? E ele falou, a depender do valor da disputa, as partes não vão utilizar, elas validam essa pessoa. O que eu vejo com bons olhos isso que a Karen trouxe? Eu acho que se as partes querem resolver as disputas, elas vão blindar toda essa questão. Se elas estão querendo brigar, aí a gente vai ter esse desafio aí, né? Porque se elas estão resolvendo, elas vão trabalhar para, inclusive, ter eficácia interpartes, porque elas não querem levar para ninguém a nulidade de direitos, são licenciado e licenciante. Então, assim, isso tudo também é importante ver a evolução da arbitragem no Brasil, porque quando eu escrevi sobre terceiros na arbitragem, eu lembro que era assim, o Carmona falava que absurdo, não? E hoje, se a gente for bem levar, hoje todos os contratos são coligados, são multipartes e as câmaras adotaram um papel que já fora do Brasil era muito forte. A arbitragem se tornou mais jurisdicional do que contratual, mas ainda tem esse cuidado de saber que é algo convencional mesmo. Então, o que leva para lá? Eu acho que a Karen trouxe isso muito profundamente. A gente vê, inclusive, a modificação dos regulamentos da ICC, que se tornou quase que um CPC com relação a terceiros, né? Isso é muito pertinente. Por falar na questão justamente posta aí do efeito entre as partes, né? Eu gostaria de trazer uma outra questão aqui para o Rafael, que é justamente como endereçar a questão da nulidade de direitos suscitada em matéria de defesa. Essa é uma grande questão, né? Acho que a gente sempre vai falando e não tem nunca como tocar nessa questão quando vai falar de arbitrabilidade. E quando a gente olha para o Brasil, acho até, Manuel, que foi você que já colocou aqui, nós temos... imagino e tenho para mim que o árbitro não pode simplesmente ignorar o que o judiciário vem tratando da matéria. E, eventualmente, até os temas, né? Tem aquela outra discussão, houve um outro webinar, acho que no ano passado, que houve até o comentário, deve ou não o árbitro seguir aqueles temas de repercussão geral, os temas decididos pelos repetitivos do STJ, e temos, inclusive, um tema que toca a marca, né? Que toca a questão de que, no caso de
no caso de infração, ou em que há uma questão relacionada à própria validade do título, há a competência, atrai-se a competência da Justiça Federal. E como você correlaciona isso com a arbitrabilidade? Porque isso pode ser levantado numa disputa mesmo contratual, seja de marca, seja de patente, e aí o réu, eventualmente, levanta de forma incidente a questão da nulidade daquele título que é oposto a ele, ou, eventualmente, que é o fundamento do contrato. E como é que o árbitro vai se pôr diante disso? E aí se fala muito aqui, que é o melhor dos mundos, concordo com todo mundo, que é uma análise interpartes, muito no plano da eficácia. Será que na eficácia daquele contrato, daquela relação, daquele negócio jurídico, vai ou não haver a eficácia daquele título, mais do que a validade em si? Mas há um ponto interessante, que embora marcas tenham caminhado para esse lado, a gente viu muito recentemente uma decisão do STJ que traz, com base no artigo 56, parágrafo 1º da LPI, a hipótese de o juiz estadual analisar de forma incidente, como uma questão quase prévia, né, a questão da nulidade da patente e do desenho industrial. Então, uma discussão que parecia até um pouco já caminhando para aquele consenso, de repente toma um caminho novo. E aí ele fez a diferença. Bom, uma coisa é marcas, o STJ já decidiu. Patente é diferente. Mas eu chamo uma outra atenção, mesmo no caso das marcas. Muitas vezes o STJ, quando veio tratando em alguns casos, né, por exemplo, o caso da UPS, e foi até a Nancy Andrighi, mas a Nancy Andrighi com base, na verdade, em decisão do Menezes Direito. Ela vinha e trazia o seguinte: bom, se há um direito concedido, eu não posso examinar a validade dele de forma incidente sem a participação do NPI, teria que ser uma ação própria. Por outro lado, o mesmo STJ vem mitigando as extensões da proteção conferida por um registro de marca, principalmente no caso de distintividade. Se aquele registro tem uma distintividade menor, se é algo descritivo, muito sugestivo, o STJ não toca na validade, mas ele toca na eficácia, na extensão dos direitos. E eu acho que o árbitro pode caminhar nessa via de tentar delimitar qual é a extensão do direito dentro daquela relação jurídica. E talvez agora, com esse novo caminhar do STJ, nessa interpretação do artigo 56, parágrafo único, que fala, até estou com ele aqui, que a nulidade poderá ser arguida a qualquer tempo como matéria de defesa, e quando o STJ traz que isso pode ser na via estadual também, você abre um novo caminho da arbitragem também considerar aquilo que talvez em patente seja até mais interessante, ou seja até mais comum de ocorrer do que no caso de marcas. É muito difícil, com uma licença de marcas, às vezes marcas famosas, marcas já consolidadas, a outra parte vir como defesa e dizer que a marca é nula, né? Isso se dá mais na ação de infração. E essa questão interessante da distintividade, da extensão do direito, é uma questão internacional. A IPPI, recentemente, em 2020, teve uma resolução que dizia que o uso descritivo de uma marca ela é uma matéria de defesa plenamente válida. Você pode falar que você está usando aquela palavra de forma descritiva e aquilo não infringir direitos de terceiros que tenham um registro de marca, porque é um uso diferente. Mas na questão da patente, aí você está diretamente afetando o direito. Por outro lado, eu queria trazer aqui até uma questão interessante, um caso europeu, foi julgado em 2014, talvez certamente os palestrantes conhecem, mas, de repente, o público não conhece, que é o caso do Genentech versus Rush, que aconteceu o seguinte, isso chegou à Corte Europeia. A patente era uma licença de patente e, numa outra ação que não envolvia a Genentech, que era licenciada, a patente foi reconhecida como nula e não mais gerava nenhum tipo de direito de exclusividade. A Genentech, que era licenciada, então resolveu
não mais pagar o que devia com base no contrato, dizendo, bom, mas a patente foi declarada nula, eu não devo mais nada durante a vigência do contrato. Isso foi levado à arbitragem e o árbitro, no momento, entendeu que não, que enquanto houve o contrato, ela teve um benefício econômico e o valor a ser pago deve partir de uma análise dos benefícios econômicos que foram oferidos, porque ela não teve que disputar, ela recebeu toda a assistência para a implementação daquela invenção e tudo aquilo tem um valor econômico, então ela deveria dizer, ela deveria pagar o que era devido, até porque o contrato trazia a previsão de que ele era rescindível a qualquer momento. Então, se ela não rescindiu e não quis discutir a validade, ela era obrigada a pagar. O que a Genentech buscou? Ela buscou anular essa sentença arbitral, dizendo que ela violava disposições do próprio Tratado de Funcionamento da União Europeia do ponto de vista concorrencial, porque aquilo afetava você pagar por um direito que foi considerado nulo, afetava o próprio funcionamento da União Europeia, e a Corte Europeia entendeu que não, que aquela sentença arbitral era plenamente válida, que foi uma decisão plenamente possível. E vejam só, a questão da validade do direito ficou em segundo plano. Preservou-se o contrato, preservou-se a boa-fé e os benefícios econômicos auferidos. Então, eventualmente, aqui aí já vou passar a palavra para as minhas colegas de evento, que como é que ficaria isso no Brasil? Será que a gente poderia, de repente, blindar, de certa forma, essa questão da validade e tentar verificar no contrato como um todo como gerir e como tentar decidir a questão? Será que esse é o caminho? Não sei, mas é uma questão ainda totalmente em aberto. Quem gostaria de comentar? Eu posso comentar, enfim, eu acho um pouco absurda a sentença, né? Porque a nulidade a gente tem que ver os efeitos, né? Ex nunc, ex tunc, né? Me parece assim que a coisa extrapolou, mas assim, realmente foi para o tribunal, né? Da Corte Europeia, e eu me lembro de ter estudado isso, né? Existem muitas diretivas e algumas regulações em relação a contratos de transferência de tecnologia, prevendo, inclusive, nulidades do ponto de vista concorrencial de cláusulas que prevejam pagamento de royalties por direitos que já tenham sido caído em domínio público ou que sejam nulos, né? Então, parece que saiu completamente da caixinha, mas mostra aquilo que o direito é, né? Em constante evolução, e acho que no Brasil a gente teria um resultado diferente, talvez, mas é um palpite, né? Porque a gente não sabe muito bem, cabeça de juiz, como ficaria, né? Sei. Eu acho que uma questão que, na verdade, acaba ficando um pouco interligada com isso, também quando se fala de efeito entre as partes, é exatamente um ponto que a Natália falou do interesse público, né? Quer dizer, tem uma questão de interesse público que sempre aparece quando se fala na propriedade, a propriedade industrial. Também em direito autoral, mas como hoje é propriedade industrial, tem um problema aí do interesse público. Até que ponto é um problema só entre as partes ou envolve o interesse público, né? Mas, Natália, você ia fazer uma observação? Eu ia, Manuel, sobre esse ponto. Eu acho que o Rafael trouxe bem esse ponto, porque eu acho que até aqui a gente usa muito essa discussão para evitar arbitragem. A gente fica sempre em torno dessa questão de validade de direitos, que de fato a gente não sabe. Ela aparece porque o réu sempre vai suscitar isso, a gente sabe. Já participei de caso que suscitou, não tinha nada a ver com a discussão, entendeu? E em arbitragem apareceu. Mas, enfim, o que eu acho que é o ponto que o Rafael bem trouxe, como que a gente pode trabalhar para, de fato, fazer uma moldura mais bem definida? O que você falou da ordem pública, primeiro, o árbitro pode enfrentar a ordem pública, né? Senão a gente não teria administração pública na arbitragem. Pode, inclusive, decisão de equidade, né, gente? É um negócio que é fato. Só que o que a gente está falando aqui é de reserva da jurisdição, não é decidir o direito público. Tanto é que o grande case desse é aquele case, acho que Mitsubishi, né, que teve essa discussão que a Karen trouxe de direito concorrencial, se poderia ou não.
E aí eu vejo a gente, primeiro, entender que a ordem pública pode, sim, ser objeto de deliberação dos árbitros. Eles vão observar a questão de interesse público e aplicar o direito ali envolvido. Então, a gente vai ter que entender qual que é o direito aplicável. Começar por aí. Tem um caso também famoso da SEC, que acho que é o 6097 de 89, para quem tiver interesse depois, que eles enfrentaram isso. Tinham 3 leis no contrato. Estou aqui com ele. Sede, Zurique, Suíça, direito em si, Japão, e para fins de validade de direito alemão. Ou seja, realmente a gente está limitando muito a nossa questão de validade, porque se isso vai... para a gente ver como a gente tem que pensar complexamente esses contratos. E aí eu traria 2 coisas que a gente pode trabalhar. Podemos fazer isso no contratual e no termo de arbitragem, preventivamente. 2, podemos pedir sentença parcial para que o tribunal arbitral, então, fale sobre o que ele vai deliberar, né? E aí também ter uma questão de competência, né? A sentença arbitral é muito utilizada para discussão de competência. E aí o que cabe aos advogados bem fazer é como deduzir a causa de pedir e o pedido. Porque eu lembro que numa mesa que eu tive no Congresso de Direito Comercial, que estava eu, Guzmão, o Ferro e mais alguém da área que agora me fugiu o nome, a gente estava falando isso. Você pode fazer tudo indiretamente, né? Manda a parte fazer, manda a parte levar. Enfim, será que a gente participa do NPI? Enfim, é só uma provocação aqui. Na verdade, você suscitou uma questão muito interessante que nos leva a um outro tópico que a gente tinha planejado para hoje, que é justamente o cuidado que tem que ser endereçado na redação das cláusulas contratuais e, agora você trouxe também, no próprio pedido, né? No próprio termo de arbitragem, no momento que você vai enclausurar a sua pretensão, né? De que maneira você vai fazer isso. E eu queria que a Karen nos brindasse com alguns comentários iniciais sobre isso, sobre o cuidado na redação das cláusulas, eu diria também do pedido, do termo de arbitragem. Cláudia, Karen. Perfeito. Bom, então, só lembrando, pela lei de arbitragem, no caso da cláusula compromissória, a gente precisa que ela esteja por escrito, né, gente? Então, muito importante lembrar disso. E, especificamente, dentro de propriedade intelectual, a gente tem os contratos de franquia, que tradicionalmente são vistos como contratos de adesão. Então, muito cuidado, a gente tem também um dispositivo especial na lei de arbitragem falando de cláusula compromissória em contratos de adesão, né? Que tem que estar em negrito, tem que estar no instrumento separado, tem que ser rubricado, enfim. Então, muito cuidado para não invalidar uma escolha, né, feita, negociada arduamente, por essas faltas de requisitos formais mesmo. A gente costuma falar que, para não cair numa cláusula patológica, né, e a cláusula compromissória patológica, ou aquela cláusula vazia, é que falta alguma coisa, você não consegue dar início na arbitragem, né? Então, qual que é o pior dos mundos, o pesadelo? Você ter que ir para o judiciário para suprir a vontade das partes, ganhar uma sentença que complemente essa cláusula para depois você poder começar o procedimento arbitral, justamente porque foi escolhido a arbitragem como forma de resolução daquele litígio. Não dá para você ir para o judiciário e já pedir para ele decidir, já que a cláusula está errada, né? Então, é um cuidado imenso, né? Uma responsabilidade muito grande na hora que você está redigindo. Tanto que tem-se aí como prática keep it simple, né? Faça uma cláusula o mais simples possível, olhe os centros de arbitragem, veja os modelos de cláusula, coloque eles, né? Enfim, quando a gente leciona, a gente dá exemplos esdrúxulos, né? Ah, eu já quero colocar quem vai ser o árbitro na cláusula. Ótimo, aí foi pôr que vai ser o fulano, vai ser o Beltrano, fulano falece, né? Como é que você vai preencher ali? Porque a hora que chega o litígio, as partes não acordam, né? Se todo mundo conseguisse se acordar, não teria problema, mas enfim. Aí você tem uma cláusula patológica porque o árbitro indicado faleceu, não pode mais ser, né? Ou talvez ele tenha um conflito de interesses. Enfim, por aí vai. Um exemplo muito simples, muito bobo, mas que podem acontecer. Ao mesmo tempo, a Natália trouxe isso aqui no começo do nosso debate, como a gente tem
disputas muito específicas e muito complexas de PI, a gente precisa de cláusulas muito detalhadas às vezes, né? Então, é um cuidado muito grande, né? A gente teve aqui também uma discussão, não sei se foi o Rafael que trouxe, essa questão de vários direitos aplicáveis, né? Então, você imagina você redigindo essa cláusula e colocando qual que é o direito aplicável para a nulidade, qual que é o direito aplicável para as questões obrigacionais, assim, muito cuidado, né? Porque, de repente, você cria um monstrengo que fica muito difícil dos árbitros e do centro resolver a situação, né? Em relação ao termo de arbitragem, eu acho que talvez a gente esteja numa fase aí um pouco mais fácil, não sei se estou sendo um pouco simplista, quer dizer, já está todo mundo ali perante os árbitros, tribunal eleito, né? Vamos redigir o termo de arbitragem, acho que a gente tem um tribunal com algum poder, né? Ainda que talvez até um certo temor, né, das partes de não mostrar uma má-fé na hora da assinatura do termo, da redação do termo, porque os árbitros já estão observando tudo aquilo, como que está correndo, e uma preocupação enorme de que a arbitragem não seja afetada, né? A gente não tem uma nulidade da sentença arbitral, daquilo que é escolha como objeto e tal. Então, talvez um instrumento que a gente consiga negociar e pensar um pouco mais e ali fazer ajustes um pouco mais adequados à solução da disputa em si, mesmo porque ali vai ter aparecido a disputa com todos os seus desenhos, né? Acho que talvez sejam essas as minhas considerações assim iniciais de pronto, Manuel. Antes de eu passar a palavra para os demais, eu só queria dizer que a palavra também está franqueada aos ouvintes. E, por favor, quem quiser fazer alguma observação, comentário ou pergunta, por favor, sinta-se incentivado e bem-vindo nesse sentido. A Natália ou o Rafael, alguém gostaria de complementar os comentários que a Karen fez? Acho que foi bem interessante, principalmente quando a gente casa os comentários da Karen com os comentários iniciais sobre como a franquia tem gerado disputas e essa questão da preocupação com a cláusula e da interpretação do contrato como um contrato eventualmente de adesão, que às vezes o judiciário faz, e esses cuidados específicos que a lei de arbitragem traz para esse tipo de contrato e como aquilo se encaixa nesses primeiros documentos de franquia. Acho até que talvez, Manuel, aqui falando, já pensando num futuro e dando palpite onde não fui chamado, um webinar específico desses desafios de uso de soluções alternativas de controvérsia para a franquia também seria interessante. O que fazer com as arbitragens em cursos nas circulares de oferta? Como casar isso com as questões relacionadas à confidencialidade? Tudo isso acho que gera um debate incrível e gera uma dificuldade a mais, né? Quando a gente está decidindo se deve ou não trazer isso para o nosso contrato. Às vezes até devemos trazer isso para o sistema de franquia do nosso cliente, e se trouxer para o sistema, isso já deve estar naquele contrato padrão. Como é que isso é lido? Eu acho muito interessante como isso dificulta, né? E acaba trazendo essas dificuldades a mais para o nosso dia a dia de quem está lidando com essa assessoria ao cliente, enfim. Mas acho fundamental, acho que um pouco do que a Karen falou, se a cláusula já é patológica de início, a chance de uma disputa que às vezes pode ser uma disputa pontual, virar uma grande disputa, é muito grande. E no caso desses contratos internacionais, você, às vezes, fazer uma cláusula que tenha muito detalhamento, às vezes é importante, a Natália trouxe aí um exemplo de lei aplicável para uma questão, a japonesa, depois era a Alemanha, aí você vai de repente, a sede é na França, e uma repercussão disso é também o custo dessa arbitragem, porque você vai ter que depois comprovar essa lei, menos que tem vários árbitros, como é que é a aplicação e a interpretação, principalmente daqueles dispositivos legais, é bem complexo. Então, assim, não é uma tarefa simples, mas
estamos sempre sendo desafiados e cabe a nós endereçar esses desafios. Obrigado, Rafael. Eu acho que já estamos, na verdade, encaminhando para o nosso encerramento. Eu tinha mais uma questão, mas veio uma pergunta aqui da Amanda Savieri, né? E eu gostaria de colocar. Tenho uma dúvida sobre um ponto comentado pela Natália, contigo, Natália. Em caso de se escolher uma lei aplicável que aceite pacificamente a decisão sobre a validade do título por meio da arbitragem, como seria a implementação de uma eventual nulidade declarada na arbitragem pelo INPI? Ou se assumiria que aquela nulidade operaria efeito apenas inter partes? Ótimo ponto. Bom saber que você está por aí, Amanda. Primeiro, a resposta, vou pedir ajuda dos universitários também, que não, nada aqui, a gente sai cheio de questionamento, mas nenhuma resposta certa. Aqui eu vou trazer meus comentários sobre essa questão. Eu acho, Amanda, que tem uma questão muito importante aqui de cumprimento da sentença, né? A gente vai ter que ver essa questão aí de como se dá, se tem, não sei qual que é o caso específico, se tem homologação ou não de sentença estrangeira, como que vai ser a operacionalidade geral dessa decisão. Tem tudo para que o NPI atue, num caso como esse, como alguém que vá cumprir uma determinação judicial, né? Até por todas as nossas diretrizes que a gente tem nessa matéria. Agora, isso aqui, a gente entra naquela discussão de se subrogar na administração pública. Se vai dar impacto ou não, e o STJ tem decisão, até lembrando desse ponto, é interessante que o Rafael mencionou a decisão da Nancy, depois teve do Salomão, e eu vou dizer que tem uma decisão muito antiga de São Paulo, salvo engano, é do desembargador Oscar Merlino, em que ele falava dessa questão pacificamente, da incidental, né, dos 56 e tal, e até algo que eu defendo, eu falo, por que a gente ignorou a lei, foi para lá, foi para cá? Então, assim, eu vejo que, nesse caso, o NPI estaria muito próximo do que acontece nas disputas societárias, né? Ele teria que aderir isso. Agora, a gente tem discussões aí complexas. Não sei se eu respondi sua pergunta, se o Rafael e a Karen querem trazer algo. Na verdade, você levantou uma questão interessante do argumento ignorar a lei, né? O artigo 56, para o primeiro do artigo 56, diz expressamente que a nulidade pode ser arguída como matéria de defesa. Apesar de que aqui, por exemplo, no nosso TJ de São Paulo, haja desembargador que não acha que deve ser dado esse sentido a essa norma, porque está dentro da questão da ação de nulidade, eu acho que é um preceito diverso, né? Quer dizer, é uma questão de eficácia entre as partes, né? Tipicamente, e não necessariamente de nulidade do título, né? Quer dizer, eu acho que é uma questão... Eu acho que é diferente, não sei. Mas tem uma outra pergunta aqui também, da Letícia, né? Obrigada pelas colocações valiosas. Gostaria de saber se a possibilidade de suscitar a nulidade patente como matéria de defesa de forma incidental se aplica para a nulidade de registros de marca. Excelente. Acho que o Rafael pode puxar, né, Rafael, que você trouxe. Rafael, vamos lá. Posso, com certeza. E que conversa essa pergunta. Obrigado, Letícia. Acho muito pertinente, porque conversa com o que a gente vem dizendo aqui. Eu vou além, Manuel, e vou fazer aqui a ligação dos dois temas. Eu trato o artigo 56 mais como uma questão de prazo do que, de fato, de competência. Porque o que ele está dizendo é que, mesmo ultrapassado o prazo teoricamente prescricional da ação de nulidade patente, que é o prazo de validade, mesmo depois desse prazo, ainda há interesse público em que a validade daquele título seja discutido, mas aí só mais entre as partes. E por que ele diz que a lei diz que é entre as partes? Porque não tem interesse nenhum, não há interesse jurídico se discutir de forma erga omnes alguma coisa que só foi ventilada depois já de expirada a patente. Então, eu até vou além. Eu acho que a omissão é uma coisa que até... né, um ponto que eu coloquei na minha dissertação de mestrado, que, na verdade, a omissão do legislador em relação a marcas tinha mais que ver como que não fazia sentido
legislar sobre isso, porque não seria mais a qualquer tempo. Mas não que você não pudesse, porque quase que como seria óbvio que você pode. A questão aqui é que, no caso da patente, você pode a qualquer tempo. No caso de marcas, talvez tenha que se respeitar os 5 anos. Então, mas não foi isso. E aí, respondendo, Letícia, não foi essa questão que foi colocada pelo STJ. O STJ entendeu que não seria possível, de forma incidental, eu nem falo incidental, mas eu falo de forma incidente, né? Incidente, tanto, você partir da premissa da nulidade para se chegar a uma decisão sobre uma questão de contrato, uma questão de violação. É um tema colocado, eu acho que a gente ultrapassar isso é difícil. Por outro lado, aí repito o que eu falei anteriormente, eu acho que há outros meios de trabalhar a extensão do direito, o que de fato aquele registro protege? Ele protege a marca como um todo, ele protege cada palavra isoladamente, alguma daquelas palavras é descritiva e não merecia, né? Eu coloco, por exemplo, restaurante Rafael. O fato de eu ter um registro para restaurante Rafael não significa que eu tenho exclusividade para restaurante. Isso não é tratado numa ação de nulidade, é tratado numa verificação jurídica de qual é a extensão daquela proteção que foi conferida pelo INPI. Então, eu acho que nesse plano o árbitro tem total liberdade, como tem o juiz estadual também, de entender quais são os efeitos. Agora, você partir da premissa de uma nulidade para ir chegar a uma sentença arbitral ou uma sentença judicial na esfera estadual, eu acho que o STJ já colocou, pelo menos no plano brasileiro, né, a gente falando aqui do plano brasileiro, ele colocou alguns limites que são difíceis, sob pena de você estar proferindo uma decisão que possa vir a ser anulada por uma violação específica, né? Enfim, eu teria no momento atual da jurisprudência, eu teria esse pudor, apesar de não ser minha posição pessoal, mas de dar uma sentença arbitral que falasse da nulidade de um registro de marca. Karen ou Natália, vocês querem complementar algum ponto? Que eu acho que nós já chegamos no nosso horário e eu não gostaria de exceder muito mais. Karen, você tem algum comentário? Eu achei excelente as colocações do Rafael, muito interessantes. Eu também, Manuel. E a única ponto que eu traria é que até nesse ponto, quando eu discuti em doutorado essa questão da participação do NPI, eu falo também, quando é que o NPI tem que ser ouvido? Porque isso depende do vício que se alega a título de nulidade, né? Não é tudo e qualquer coisa, porque senão o que o NPI vai ser ouvido? Ainda mais em discussão marcária, né? Enfim, óbvio que tudo tem que... Eu acho que é bom só a gente fechar também esse painel, tendo muito claro que a gente está falando tudo em tese e são discussões com alto conteúdo acadêmico, né? Eu brigo porque às vezes, de repente, você vai lá para um processo como advogado, alguém fala, mas você falou isso. Então, a gente aqui está fazendo brainstorming, né? Então, acho que é importante isso. Muito importante sua colocação, Natália. Eu acho que aqui a gente está num bate-papo e falando do que talvez acontecesse, porque o caso concreto que eventualmente nos é colocado, seja como árbitro, seja como advogado das partes, ou qualquer outro papel que tenhamos, às vezes até parecerista, tem sempre contornos muito específicos e que tem que ser avaliados no caso a caso, né? É a beleza, talvez, da propriedade intelectual, é muito no caso a caso, é muito no fato, é muito nas circunstâncias. Acho, por outro lado, essa discussão nossa excelente. E só tenho a agradecer novamente, né, já que estamos caminhando ao fim, a esse convite que achei ótimo aqui, as pessoas agradecendo, Isabel, Silvia, muito obrigado. Enfim, acho que todos participaram dessa forma, né, na alegria aqui do debate. De fato, nós escolhemos esse tema da arbitrabilidade não só por ser um tema, em alguns aspectos, espinhoso, né, sobretudo, não só na área da propriedade industrial, também na área do direito autoral, até a Natália já mencionou a questão dos direitos morais. Nós vamos ter um webinar só para discutir isso no âmbito do direito autoral. A gente escolheu fazer um webinar separado porque a gente acha que esse tema dentro do direito autoral também é muito rico, é muito rico. Não é, a gente não tem o INPI, a gente não tem que enfrentar esse fantasma do INPI, fantasma no bom sentido, é claro, mas a gente tem vários pontos também para discutir. Nós vamos estar em setembro
com um webinar sobre isso. Eu queria aproveitar também para mencionar, ainda não fizemos o lançamento, faremos amanhã, que nós vamos agora, em maio, no dia 12 de maio, realizar um webinar sobre mediação e arbitragem em litígio envolvendo justamente software e franquia. Os dois temas que apareceram hoje, né? A franquia e software, nós vamos estar discutindo isso nesse webinar no dia 12 de maio, a partir das 10 horas. É um evento que nós estamos fazendo em conjunto com a OMP. O CSD tem uma parceria, um convênio de cooperação com a OMP para a realização, entre outras coisas, de eventos assim para discutir alguns temas tópicos. Esse webinar, por acaso, ele é direcionado para as pequenas e médias empresas, por isso que a gente vai ter o apoio do SEBRAE, além do apoio da BF, da ABS e também do Ministério da Ciência e Tecnologia. Então, eu já queria deixar aqui o convite para todos, para no 12 de maio, no período da manhã, 10 horas, esse webinar sobre mediação e arbitragem em litígios envolvendo programas de computador ou franquia. Eu gostaria agora de agradecer a generosidade dos nossos debatedores, que são pessoas muito conhecidas dessa área, doutrinadores dessa área, o Rafael, a Karen, a Natália, sobretudo, com um livro relativamente recente, exatamente com esse tópico, né? A gente aqui aproveitando para debater esses temas assim bastante importantes e bastante relevantes para a nossa discussão. E agradeço também a participação de todos. Nós tivemos aqui mais de 40 participantes, e isso é um número razoável para o webinar hoje, já que o webinar tem sido relativamente frequente, todo mundo tem um certo problema de agenda. Então, mais uma vez, agradeço a participação dos nossos debatedores, agradeço a participação dos que vieram hoje aqui assistir o nosso debate e participar também. E até a próxima vez. Natália, tem alguém querendo saber como é que compra o seu livro? O seu livro é difícil de achar? Não é possível. Não, o meu livro acho que está fácil, é Saraiva, e acho que as principais plataformas têm, e quem tiver dificuldade, eu tenho também o doutorado, pode fazer contato, e fica o convite aqui, a gente fez essa obra do Sebar, que deu um trabalho do cão, né, mas eu tenho um orgulho dela, assim, porque tem todos os temas de propriedade intelectual, tem artigos sobre indicação geográfica, sobre tudo mesmo. A gente tem o Manuel também lá, né, Manuel? Enfim, então eu convido que mais pessoas escrevam sobre o tema, porque é muito, muito importante quem puder escrever na sua área específica de direito material ou questões processuais. Acho que a gente tem que evoluir nessa troca. Obrigada. Obrigado a vocês. Mais uma vez, obrigado a todos. Boa noite e até o nosso próximo encontro. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, obrigado. gente. Tchau.